Boa noite. Ai, gente, que bom que vocês estão entrando aí. Deixa eu fixar aqui o tema da live. Boa noite, Bruno. Deixa eu ver se eu consigo chamar a Isabel. Eu te mandei. Oi, tudo bem? Tá me ouvindo? Agora eu tô te ouvindo. Ah, beleza, então. Obrigada, Isabel, por você estar aí com a gente. Estou muito feliz, estou muito ansiosa. Bom, eu sou a Lívia e meu sinal é esse, Legal. tá? Só para Tá você bom. saber. Obrigada, gente. Boa noite. Quem está entrando aí? Estou mega ansiosa para fazer essa live. A gente vai chamar uma pessoa super especial. Eu estava muito ansiosa para fazer essa live com ela. Ela não é uma pessoa qualquer, né? A Carolina, ela é uma das 20 mulheres que estão na Forbes. E eu tô com. Nossa, eu tô muito emocionada de fazer essa live com ela aqui. Vou esperar mais gente entrar. A gente vai falar hoje sobre o mercado de trabalho para pessoa com deficiência. Boa noite, Flávia. Boa noite, Cláudia. Obrigada por vocês estarem aí. Vou esperar só mais uns minutinhos e vou dar uns recadinhos aqui para vocês. O sorteio ainda está rolando e quem quiser participar, a gente vai sortear no dia que a gente comemora a luta da pessoa com deficiência, no dia 21. A gente vai fazer o sorteio de uma etiquetadora. Então, quem quiser participar, é só entrar lá na postagem que a gente fez. Eu vou repostar depois para vocês, para quem quiser participar, participar lá com a gente, tá bom? Nossa próxima live vai ser no dia 21 de setembro e a gente vai falar com os papais cadeirantes. Eles vão falar um pouquinho sobre a rotina de pais cadeirantes, né? E aí eu achei interessante vocês acompanharem também. Deixa eu ver se a Carolina já entrou aqui, que aí a gente já começa com ela. Manda o convite aqui. Vamos esperar um minutinho só. Oi! Deu certo! Ah, Cheguei! que prazer gigante ter você aqui com a gente. Muito feliz. Estou muito emocionada de conseguir fazer essa live com você, nesse mês aí que é tão especial para a pessoa com deficiência, né? E eu queria muito falar sobre o mercado de trabalho para pessoa com deficiência, fazendo esse link também com o nosso trabalho, com a organização, né? E não tinha pessoa melhor para falar sobre isso, né? Fosse você. Então, já quero te agradecer muito por você ter aceitado o convite de estar aqui com a gente. E queria já começar pedindo para você se apresentar para quem não te conhece. Ô, Lívia, boa noite, obrigada. Eu estou bem feliz também de estar aqui. Isabel, obrigada por estar aqui com a gente. Eu sou a Caroline Guinarro, meu sinal, Lívia e Isabel, é Carol, meu sinal é em Libras. Bom, eu sou uma mulher de pele branca, cabelos e olhos castanhos, meus cabelos são ondulados, assim, na altura dos ombros. Eu estou vestindo uma roupa estampada com tons de verde, laranja e bege, azulzinho,
um colarzinho de coração, de pérolas que formam coração, perolinhas, e estou no meu quarto hoje, fim de dia, família chega em casa, me acomodei aqui para eu conseguir ter um pouco mais de tranquilidade para a nossa conversa. Ai, que bom. Carolina, queria que você contasse a sua história para as pessoas também. Eu te conheço e fiquei apaixonada quando eu conheci, quando eu soube de todo o trabalho de vocês, mas queria muito que as pessoas também tivessem conhecimento, né, de toda essa história, desse momento, até você chegar a Talento Incluir, né, até você fundar a Talento Incluir, né? Bom, eu sou uma mulher cadeirante, eu sofri um acidente de moto, foi em 2001, faz 20 anos que eu ando de cadeira de rodas. Eu tenho 42 anos, então quando eu sofri o acidente eu tinha 22. E é bem curioso, né, que nessa parte da minha história eu tinha acabado de me formar em educação física e trabalhava com ginástica laboral. Eu sou paulista, moro aqui em São Paulo, e minha vida era nessa cidade grande e bem maluca que São Paulo é, minha vida era uma correria. E quando eu me vi cadeirante, eu não acreditava que eu podia voltar para o meu trabalho, para essa formação e para a atividade que eu fazia. Mas eu tive muitos privilégios, muitas oportunidades. Eu costumo dizer que eu tive sorte. Eu voltei a trabalhar 3 meses depois do meu acidente. Deu tempo nem de eu chorar, já estava trabalhando de novo. E essa volta está ligada à minha gestora. Ela acreditou em mim, ela acreditou que eu podia voltar. E aí me mostrou que a deficiência era só mais uma das minhas características e que eu continuava sendo a mesma pessoa. E aí, com ela acreditando em mim, e eu respondi, né? Já que ela acredita, deixa eu acreditar também. A gente conseguiu fazer a minha volta para o trabalho de fato, assim, porque inicialmente, sabe, Lívia, foi um trabalho que eu fazia online, né? Eu trabalhava de casa, numa internet bem diferente do que a gente tem hoje, né? Com menos Sim. recursos. E eu voltei para as empresas, menos de 2 anos depois eu já estava nas empresas de novo. E eu só tenho essa história para contar porque eu tive uma gestora incrível que enxergou em mim potencial, eu tive oportunidade e eu tenho certeza que o trabalho fez muita diferença na minha vida a partir de então, porque com o trabalho a gente se sente produtiva e a produtividade, o reconhecimento, na minha visão, a moeda mais valiosa que o trabalho nos devolve, né? E aí eu pude continuar correndo atrás dos meus sonhos, né? Com 22 anos eu tinha sonho da maternidade e me vendo trabalhando e com a dignidade que o trabalho traz, com o fortalecimento de autoestima, eu pude conquistar o meu marido, que estamos juntos até hoje, o nome dele é Luiz, mas o apelido é Tato. E a gente tem a Clara, nossa filha tem 16 anos. E eu falo que de tudo que eu conquistei na vida, esse sonho é o que eu mais vibro, né? O que eu mais comemoro, porque não pelo fato de eu ser uma pessoa cadeirante, mas eu digo que ser uma mulher que trabalha e que é empreendedora e que tem que fazer um negócio rodar num país que é tão difícil ter um negócio próprio, e conseguir conciliar isso com a maternidade me traz muita empatia, me traz muita semelhança com outras mulheres. A deficiência vira um detalhe perto do desafio da maternidade, sabe? Sim, eu acho interessante isso que você falou, porque eu sempre achei que a sua volta ao trabalho, mesmo com a deficiência, tivesse sido por você mesmo, por uma batalha sua, né? E é importante você colocar isso, né? Que uma pessoa acreditou em você. É muito importante isso. Eu falo que a inclusão não é uma responsabilidade de um lado só, né? Sim. A gente, como pessoa com deficiência, tem o nosso papel, que talvez eu arrisco dizer que é mais do que a metade do caminho para a nossa inclusão, mais da metade da responsabilidade. Mas a gente não entra em portas que estão fechadas pelo lado de dentro, né? Então, a gente precisa da sociedade abrindo as portas, no meu caso, no trabalho, né, a liderança. Peraí, gente, que meu cachorro está em cima da cama.
Depois ele apronta bem do lado do meu marido, que não gosta, sabe? Tem que deixar ele bem na minha mira aqui de olho. É, live em casa, né? Tem jeito. Pois é. Então, e aí a oportunidade... eu falo, quando eu conto a minha história nas palestras, sabe, Lívia? Eu mostro bem as fotos daquele momento, como é que as coisas aconteceram, e eu mostro uma imagem que eu tinha a equipe também me ajudando, sabe? Então, eu falo que no trabalho especificamente, a inclusão depende do líder, da pessoa com deficiência e do time que trabalha junto, né? Sim. Então, de verdade, inclusão a gente faz com as pessoas, né? Então, eu sempre trago isso como referência e a continuidade também da minha vida é cheia de oportunidades de empresas que acreditam no trabalho que eu proponho, de sócios que acreditam, né, no meu potencial, de equipe que vem trabalhar com a gente. Então, ninguém constrói nada, uma carreira sozinho e na inclusão, fazer junto se torna ainda mais poderoso, né? Com certeza. E o engraçado é que você vai falando e eu vou lembrando automaticamente. Hoje eu fiz até uma postagem falando um pouquinho de como foi participar daquele evento da Globosat, né? E nesse evento, eu lembro que você tinha feito lá uma dinâmica que chamava, acho que era Corrida dos Privilégios, se eu não me engano. Eu não sei se era esse exatamente o nome. Corrida da Vida. Corrida da Vida, exatamente. E aí, com tudo isso que você está falando, é importante como você ter profissionais diversos é uma coisa interessantíssima, porque eu também não tinha parado para pensar até aquele momento, assim, como essa dinâmica impactou, e eu fiquei emocionadíssima, assim, chorei muito ali, porque cada pergunta que iam me fazendo, e cada etapa que eu vinha, que eu vi que eu tive, que eu passei por ela, e eu nunca tinha me dado conta disso. Acho que se não fosse aquele momento ali, eu não ia saber se, olha, quem eu sou, olha o que eu fiz e olha até onde eu consegui chegar aqui, né? Imagina para a pessoa com deficiência também, como não é você se dar conta com o trabalho, como é importante você estar no mercado de trabalho, né? Para que você se sinta digno, para que você legitimize a sua trajetória, né? Eu acho muito importante isso também. Sim, Lívia, antes de eu te responder aqui, essa questão, vou deixar um beijo para a Cris Conejeiro, que fez um comentário aí. Um beijo, Cris. Em relação à dinâmica, né? A gente se inspirou para montar esse exercício num vídeo que estava circulando naquele momento ali nas redes. Eu não sei se chega em todo mundo, mas quando a gente trabalha com inclusão, quando aparece coisa assim, chega em mim, né? E aí eu recebo de vários amigos, vários familiares. E é um vídeo que chama... ele não é brasileiro, né? Mas já está acessível com legenda, tudo. Que mostra uma corrida mesmo, assim, com perguntas mais relacionadas à cultura americana, porque o vídeo é de lá. Mas aí, a partir desse vídeo... E aí eles mostram bem, assim, é um campo de futebol e muita gente, mas muita gente, tipo umas 50 pessoas indo para frente e para trás, indo para frente, de acordo com as perguntas que são os nossos privilégios, que a gente não se dá conta, né? Quando a gente olha para um país como... E aí, várias reflexões a gente fez para montar aquilo baseado na deficiência, que era o nosso tema. Mas, assim, quando a gente olha... a gente no Brasil, com internet, a gente tem privilégio. Com prato de comida na mesa, a gente tem privilégio. Com emprego digno, a gente tem privilégio. Porque a gente tem um país muito desigual, né? Então, Sim. Não é apenas a deficiência ou ser uma pessoa negra, ou ser mulher, ou ser da comunidade LGBT que nos traz na condição de menos privilegiados, né? Então, a diversidade traz essa reflexão que é muito rica para a gente conseguir se posicionar no nosso papel. E claro que toda dor é dor. Eu falo que não existe ranking de dor social, né? Porque o fato de eu ser uma pessoa cadeirante, uma pessoa com deficiência, não me deixa nem no fim da fila da pessoa menos favorecida e nem no começo, né? Eu acho que essa fila não tem ordem, não tem escala. Eu vejo que é sempre tudo muito único, né? E aí a gente precisa perceber que o impacto da desigualdade social em qualquer um dos marcadores, ele deixa tudo muito mais frágil. Então, na vida da pessoa com deficiência, quando
como eu, as oportunidades acontecem. E vou dizer assim que na minha trajetória, nem sempre eu tinha dinheiro para pagar a sonda que eu faço xixi, sabe? Por uns 2 anos eu recebi sonda do meu tio, que é irmão da minha mãe, e que tem uma condição mais favorável e que pagava a sonda para fazer xixi. A gente, na minha família, não tinha condições de bancar esse custo, que é um custo de saúde, gente. Todo mundo que está me ouvindo aqui talvez não saiba, mas eu, por ter lesão medular, não são todos que são assim, mas no meu caso eu sou assim. Eu uso sonda para esvaziar a bexiga. E essa sonda custa R$ 1, R$ 1 e pouquinho, eu uso 5, 6 por dia. Então, vai fazendo conta só de sonda, eu gasto uma grana. No total, o material que eu uso custa em torno de R$ 300 por mês. E há 20 anos atrás, eu não tinha grana para pagar. Então, mas eu tinha privilégios de estar numa família que alguém tinha para me ajudar, né? Então, se a gente para naquilo que a gente não pode, a gente acha que a nossa vida é uma tragédia. Só que quando você olha para o lado e eu vejo gente na minha condição morrendo por complicações de infecção urinária muito jovens, porque não tem nem a orientação que eu tive e nem a condição de ter o material adequado, né? Seja ganho, seja, né, de alguém que me doou, ou seja, porque a partir do momento que eu comecei a ganhar um pouco mais, eu já pedi tio, eu não preciso mais, agora eu dou conta. E seja da forma que for que o material chegue em mim, eu tenho essa oportunidade, esse privilégio, né? Então, é muito legal mesmo a gente fazer esse exercício de valorizar, né, as oportunidades que a gente tem na Sim. vida. Eu acho importantíssimo, toda vez que eu faço uma live, principalmente que é com uma pessoa com deficiência, eu fico pensando em coisas que eu nunca parei para refletir. Por exemplo, eu nunca parei para pensar que vocês precisam de sonda e que isso também é um custo e que tudo isso envolve tanta coisa que a gente só sabe quando está mergulhado no universo da acessibilidade e da inclusão. Né? Se eu não tivesse amigos, se eu não convivesse com pessoas que tivessem deficiência, ou se o meu trabalho não me levasse até vocês, muito provavelmente eu não ia me questionar esse tipo de coisa e também não ia parar para pensar o que eu posso fazer também para melhorar a condição de vida de vocês, o que o meu trabalho pode fazer em relação a isso. Né? Ele já pegou nesse... E do ponto de vista de organização, né? Pensa que eu uso 6 sondas por dia. Então, o volume disso é expressivo no meu dia a dia. É legal quando você está organizando a casa de alguém, qual que é o ambiente mais adequado para ficar, qual é o volume disso, né? Até também para eu ter um valor mais significativo, eu costumo comprar em mais quantidade. Então, isso é uma coisa que é um trambolhão na minha casa, às vezes, né? Então, e você não mora sozinha, né? Isso vai impactar no dia a dia das pessoas que moram com você também, né? Então, a gente precisa conhecer realidades e perceber tudo isso, né? É isso aí. E aí eu já queria fazer uma outra pergunta, né? O trabalho que vocês executam na TVI é realmente um trabalho, né, de valor imensurável. E o conteúdo que vocês entregam para a gente faz a gente refletir muito, né? E foi muito através de tudo isso que eu ouvi vocês falarem, do conteúdo que vocês apresentam, é que eu ouvi falar pela primeira vez sobre viés inconscientes. Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente o que são esses viés inconscientes e como isso pode, de repente, impactar na nossa vida e na vida da pessoa com deficiência. Sim. Então, gente, a gente tem diversos comportamentos inconscientes que a gente não percebe. Tá aí o nome, ele é inconsciente. E o ser humano, apesar de parecer tão diverso, tem um jeito muito peculiar de se comportar, né? Então, quem estuda comportamento humano sabe que as histórias mudam, mas os comportamentos se repetem. E a hora que a gente começa a compreender mais como que a gente funciona inconscientemente, melhor a gente fica nas relações interpessoais, melhor a gente consegue exercitar a empatia, melhor a gente consegue compreender o outro, né? E trabalhando com inclusão e nesse aprofundamento de comportamento humano, o primeiro comportamento que eu percebi que era muito corriqueiro é a inclusão, que a gente inicialmente chamava de inclusão por semelhança. E por que inicialmente? Porque quando eu comecei a trabalhar com diversidade e inclusão, não tinha muita literatura, né? Então, a gente não tinha nome viés inconsciente, esse se chama viés inconsciente de afinidade. E o que significa isso? Significa que eu me conecto muito mais rapidamente com pessoas que são parecidas comigo.
Eu, você, todos nós. Então, eu sempre Sim, dou o exemplo que se eu estiver passeando com a minha cadeira aí no calçadão de Copacabana e eu passar por um cadeirante, a gente vai se olhar e a gente vai falar oi. Isso é uma coisa que praticamente com todos acontece. Sempre tem as exceções, mas a maior parte, se for um cara que usa muleta também, a gente se olha e se fala oi. Se eu perceber que não tem o braço, eu falo oi. Por quê? Porque a gente se conectou por uma diferença, uma igualdade nossa, né? Diferente do restante. sim, Isso também acontece com os corintianos aqui, então quando o corintiano se encontra e aí é nós, acontece com as pessoas que andam de bike, acontece com as pessoas que andam de moto. A gente vai se conectando e se agrupando por uma característica forte e diferente da maioria e semelhante entre nós. Esse é um viés que a gente não percebe. Então, quando eu estou num grupo e o mais semelhante ao que eu me aproximo, ou os semelhantes eu me aproximo, o que eu faço com o diferente? O que acontece, então, com aquela pessoa que destoa daquela normalidade daquele grupo? Não é minha intenção excluir o diferente, mas eu excluo, porque quando eu estou só com um, deixei de estar com o outro. E a partir do momento que a gente sabe disso, a gente trabalha conscientemente para ir atrás da diferença. Pô, a sua diferença que me interessa, né? E aí a gente consegue mudar a forma de dar atenção mesmo para as pessoas de um jeito consciente. Esse foi o primeiro que me despertou, assim, quando eu comecei a trabalhar com inclusão. O segundo comportamento inconsciente, que ainda não é falando de viés, mas é um comportamento inconsciente, é o preconceito. Preconceito é o comportamento mais, eu falo que é a palavra mais autodidática, porque ela se explica. É a gente ter um preconceito toda vez que eu sim, tenho uma opinião e eu não tenho suficiente conhecimento para essa opinião. E quando eu faço isso, e por que eu faço? Por que o nosso cérebro faz? Primeiro, gente, neurocientistas costumam trazer essa máxima, assim, que a gente só está no topo da cadeia alimentar como espécie porque temos esse comportamento de prever algo que possa nos acontecer. Então, se eu estou no meu carro e aparece, estou parada no sinal que eu sei que a minha cidade é perigosa, alguém que se aproxima, eu fecho o vidro, eu escondo o celular, eu me protejo daquilo. Aquela pessoa pode estar vindo me dar uma informação, pode estar vindo me pedir uma comida, um dinheiro, pode estar vindo me pedir, falar que o meu pneu está furado, pode estar fazendo várias coisas que não querendo me assaltar, mas eu tenho esse primeiro comportamento de autodefesa. Então, o que eu estou dizendo é que o preconceito ele é essencial para a nossa sobrevivência enquanto espécie humana. uhum, Só que o que acontece na diversidade e inclusão, o impacto dele? A gente tem conhecimento raso sobre as diferenças. Então, em relação à pessoa com deficiência, nós somos inibidos no assunto. Então, a gente ouvia dos nossos pais, não olha, não comenta. E esse não comenta, não olha, ficou lá no nosso inconsciente. Então, e o que a gente ouviu falar é que é incapaz, que é coitadinho, que são os rótulos que ficam. Então, meu conhecimento para aí. Aí eu adquiro a deficiência. O que vem na minha cabeça? Estou inválida, porque é até aí que eu sei. Se quando eu adquiri a deficiência eu já tivesse convívio com outras pessoas que são produtivas, que são... eu não teria eu teria o mesmo preconceito, porque a gente sente alguma coisa rapidamente. O que eu não teria sim, era informação rasa. Eu conseguiria formar um conceito com mais informação. Então, a gente fala que não conversar, não trazer assuntos, pautas de diversidade e inclusão, é permitir que os rótulos atuais perpetuem. Então, enquanto você não traz aqui para essa live, para essa conversa, as pessoas com deficiência que protagonizam sua vida, as pessoas que estão nos assistindo pela primeira vez, podem continuar até então com aqueles rótulos que a gente aprendeu. Agora, quando você proporciona uma conversa como essa, algumas pessoas estão tendo conhecimentos mais profundos sobre o que é ser uma pessoa com deficiência. Então, quando o preconceito acontecer, ele tem mais informação para vir no nosso inconsciente. Então, esse é um ponto importante, falando ainda sobre comportamentos conscientes. Agora, sobre vieses especificamente, é como se fosse um roteiro que o nosso cérebro faz para que a gente consiga tomar decisão rapidamente
nas coisas que acontecem na nossa vida. É uma forma que o cérebro tem de interpretar, interagir e entender as coisas, né? A hora que existem livros que trazem mais de 70 vieses inconscientes, né? Dei exemplo Não do... sabia disso, gente. São muitos, são muitos. Aí tem aquele viés, tem um que chama efeito auréola, que a gente acha que todo mundo, toda pessoa com deficiência é um santinho, é um anjinho, é um viés inconsciente. Por causa do rótulo, a gente bota, né? Porque o cérebro ele é um cérebro associativo. Então, Ou então, a gente é levado, então, aconteceu agora na pandemia, na Paralimpíada, né? Ou você vai de um extremo ao outro, né? Ou você acha que é um super-herói, porque ele tá lá e tá competindo, e superou um monte de coisa, ou realmente é um coitadinho, né? A gente não tem um meio termo, né? esse exemplo é ótimo, que eu falo que a gente começa achando pouco, é um coitadinho. Aí, a hora que a gente vê fazendo algo que nos surpreende, vira um super-herói. E será, assim, a reflexão que eu ponho nisso é: eu só achei que era super-herói porque eu não esperava nada. Essa é a base do capacitismo. O capacitismo, ele é um comportamento opressor relacionado à deficiência. Então, para quem está, né, ouvindo isso pela primeira vez, é como o racismo, porque a sua pele é preta. O capacitismo é porque eu tenho deficiência. Então, quando esse comportamento acontece, por que acontece capacitismo? É porque nós não temos não conseguimos, seres humanos, tá? Não conseguimos exercitar o lugar do outro com facilidade. Então, quando eu penso assim, eu vou cozinhar. Como é cozinhar de olhos fechados? Alguém aqui se vê cozinhando de olhos fechados? Ah, não, isso é impossível eu cozinhar de olhos fechados. Então, se você acha que é impossível para você, você acha que é impossível para o outro também. E aí, quando você vê um cego cozinhando, você fala, nossa, ele é um super-herói. E porque eu não vejo em mim a capacidade que ele tem ali. E aí a gente vai para o outro extremo. E isso é muito ruim para a inclusão, porque a opressão, seja para o coitadinho, seja para o super, continua sendo opressão. E a opressão inibe a pessoa com deficiência de ser quem é, de estar no seu lugar de fala, de estar no seu... Porque uma vez que a pessoa me vê como super pessoa, super mulher, ela também me cobra como super pessoa e super mulher. Só que eu não sou. Eu sou um ser humano com muitas Sim. fragilidades, com algumas fortalezas, assim como todos os outros. Então, minimizar ou maximizar a pessoa com deficiência é capacitismo igual, assim. E tem também o lado da pessoa com deficiência, né? Agora você está falando, me veio a cabeça. Eu lembro que eu atendi uma pessoa com deficiência visual e ele estava num trabalho em casa, né? Em algum momento, eu acho que ele não teve o suporte suficiente, ele ficou fazendo o trabalho de casa. E aí ele me contou que o tempo que ele estava no trabalho, ele fazia de tudo para mostrar o quanto ele era capaz, né? Assim, e mesmo que ele não pudesse, ele se levava ao limite, até ele entender para ele mesmo, assim, não, até onde eu posso ir aqui, as pessoas não têm que entender isso, né? Todo mundo tem suas limitações, né? E esse é um lance bem curioso na vida da gente, assim, né? Para mim, eu não posso falar por todas as pessoas com deficiência, mas pelas que eu troco, meus amigos, enfim, até candidatos na Talento, eu falo que é uma descoberta, porque a gente também tem um outro comportamento consciente, que é tentar compensar um rótulo negativo. Então, Isso, essa palavra, compensação, exatamente. Foi isso que ele usou. E quando as pessoas me veem me veem diminuída, né? Ou eu tenho a impressão que estão me vendo diminuída, porque eu conheço o rótulo que a sociedade põe em cima de mim, eu tento ser mais do que eu poderia ser, né? Então, eu passei por momentos, assim, no começo, porque eu sou cadeirante há 20 anos, né? Nos 6 primeiros anos, eu vivia como se eu fosse a pessoa mais feliz do mundo. E eu não só vivia, como eu esfregava na cara da sociedade muita felicidade. Para me fortalecer, não estava percebendo no meu comportamento consciente, mas isso estava inibindo alguns relacionamentos, porque pessoas, às vezes, na visão delas,
vidas e problemas menores do que o meu, né? Se incomodavam comigo, e ao invés de se inspirarem, né, naquilo que eu estava imaginando ali, que eu estava fazendo. Então, no relacionamento de trabalho, em relacionamentos familiares, os atritos aconteciam. E isso é muito ruim, porque daí a gente acha que é porque eu tenho deficiência. Na verdade, não é porque eu tenho deficiência, é porque eu ainda não estava centrada de que ser humano eu sou. Parecia que a deficiência, ou ter superado a deficiência, era a minha única característica, meu único valor. E demorou muito para eu conseguir compreender isso. Na verdade, eu compreendi isso com alguns feedbacks de pessoas queridas, mas também com um curso aprofundado que eu fiz de comportamento humano. E hoje, na Talento Incluído, a gente trabalha essa forte com as pessoas com deficiência para se perceberem assim, né? Deficiência é mais uma das nossas características, não é o nosso valor, mas também não deve ser ignorada, porque existem limitações impostas pela deficiência que a gente só supera quando a gente assume. Ficar escondendo também não é o caminho. E é difícil muitas vezes também, né? Principalmente eu vejo isso em adolescentes, muitas vezes, né? Essa dificuldade de aceitar a sua própria deficiência. Então, assim, é todo um trabalho que a gente precisa fazer para que trabalhar a autoestima, trabalhar também o outro, é todo um processo, né? E a gente não tá no caminho, mas ainda tem muito que caminhar, né? E você trouxe os adolescentes, mas acredite, a gente no mercado de trabalho vem fazendo muitas campanhas para pessoas com deficiência saírem dos armários. A gente brinca com essa É mesmo? Muita. Você sabe, Lívia, que a gente lançou um movimento ano passado, foi em setembro, que a gente, 4 pessoas cadeirantes com uma vida profissional muito, muito cheia, a gente não conseguiu seguir em frente, mas chama Sou Singular. E o Sou Singular é exatamente um movimento para a gente fazer pessoas com deficiência saírem dos armários, na analogia da comunidade LGBT. Porque, assim, eu tenho uma deficiência que chega comigo. Então, agora não, talvez vocês nem estejam percebendo, mas quando no online, mas no presencial, no lugar que eu for, as pessoas vêm. Eu ando de cadeira de rodas. Então, eu de fato não sei o que eu faria se eu tivesse uma deficiência que eu pudesse esconder o aparelho auditivo aqui embaixo do cabelo. Não sei o que eu faria. O que eu sei contando para a sociedade quais são as minhas limitações, eu sou mais respeitada. Primeiro eu tenho que assumir para mim, né? Assumindo para mim, Sim. eu tenho uma imposição do respeito muito maior. E contando para os meus, né? Então, eu poderia não contar que eu uso sonda para fazer xixi, mas eu prefiro contar, porque eu sei que é uma diferença, que demora mais no sanitário, que se eu passar do horário eu perco. Então, quem convive comigo vai perceber que é diferente. E se a pessoa percebe que é diferente, mas não sabe que é diferente, aí a cabeça especula, aí vem o preconceito, eu ficar julgando, eu ficar, né? A hora que eu explico, a pessoa entende, me respeita e fica mais suave. Só que, de fato, é um exercício muito difícil numa sociedade que disse, não comenta. A gente aprendeu assim, as pessoas com deficiência também aprenderam assim. Então, eu gosto sempre de contar a história, porque ilustra, né, aquilo que eu estou conceitualizando. A gente estava dando um treinamento, eu e Tabata, uns anos atrás, numa grande empresa, bem inclusiva, que trouxe a gente para desenvolver pessoas com deficiência. E aí, a gente estava numa sala assim, com umas 20 pessoas com deficiência. E a gente contou da sondinha. E a gente conta exatamente para dizer que, às vezes, o que a gente precisa dividir é íntimo. Isso não significa que tem que ser escondido, né? Então, a gente estava ali estrategicamente contando aquilo. Aí, na hora do intervalo, uma menina veio. Primeiro emprego, 18 anos, usava muletas. Aí ela falou assim, eu também uso sonda. Falei, é mesmo? Eu uso, mas assim, diferente de vocês, eu preciso de uma cadeira no banheiro para eu poder sentar, um banquinho, um puff. Porque eu já estou na cadeira, então eu só me acomodo aqui na minha cadeira e eu faço aqui mesmo. Eu não preciso passar para o vaso, nada. Nem devo, porque a sonda vem mais suja se eu estiver num ambiente pode vir mais contaminado de bactéria. Então ela falou, e eu não tenho uma cadeira aqui, eu não estou fazendo xixi na empresa.
Então ela falou que a mãe dela levava, que a mãe dela buscava, e ela só para ela não precisar contar que ela precisava de uma cadeira no banheiro. Numa empresa que faria isso num estalar de dedos e num banheiro enorme, que cabia até 10 cadeiras e não ia atrapalhar ninguém. Então, a menina estava sendo prejudicada na sua saúde, a mãe estava com essa perrengue de levar e de buscar todo dia e de não atrasar, porque a menina não fazia xixi durante as 8 horas de trabalho. E quem está prejudicada nisso, né? A empresa também, porque uma pessoa com xixi apertado não produz como se ela tivesse. A gente está falando da base da pirâmide de Maslow, da necessidade fisiológica do ser humano, Sim. né? Então, é bem complicado esse psiu não comenta, sabe? Porque a mãe dela disse para ela não contar para ninguém. É muito complicado, assim, a gente falar que é fácil, a gente sabe que não é. Mas eu continuo insistindo nisso, sabe? Eu digo que não tem verdade absoluta. Tem casos de pessoas com deficiência que não concordam comigo e até me convencem de que no caso dele não precisa falar mesmo. Mas na maioria dos casos, a gente é muito mais respeitado quando a gente conta as nossas diferenças. Porque você também tem que saber lidar com isso, né? Se eu tenho um amigo, se eu convivo com uma pessoa e eu não sei, eu também não sei como eu devo proceder, eu também não sei o que eu devo abordar, o que eu não devo. Então, meio que limita um pouco até a conversa, até você conhecer a pessoa, né? Assim, eu falo que, no caso, assim, que eu contei aqui no começo que eu me casei, né? Meu marido, a gente foi melhor amigo por 2 anos e eu já tinha adquirido a deficiência. Ele já sabia tudo em relação às minhas questões da deficiência, das limitações, do uso da sondinha, do uso da fraldinha. Então, o nosso relacionamento aconteceu com muita clareza. No caso dessa menina que eu contei, ela namorava e nem o namorado sabia que ela usava sonda. Assim, são coisas que disseram talvez para ela que era uma vergonha, mas é cultural isso, né? Assim, para mim é o jeito mais saudável que eu tenho de esvaziar a bexiga, eu não tenho nenhuma vergonha disso. E isso é uma coisa que a gente ressignifica, né? É tudo questão de ressignificar as crenças que nos limitam. E é muito legal falar de crença, assim, porque é outro papo super, outro conceito super importante para a inclusão. Nós vamos nos formando e recebendo orientações de quem a gente mais ama e de quem a gente confia. E aí a gente tem as culturas dos locais formados, né? Das tribos, dos grupos, porque existem formas muito similares de pensar, né? Nas pessoas que interagem e que convivem juntas. A Katinha, que trabalha com a gente na Talento Incluir, o nome dela é Kátia Remorek, ela também é uma mulher cadeirante, é uma consultora, ela faz uma analogia muito interessante sobre crenças limitantes. Imagina que você tem uma gaveta de camisetas. E aí aquela gaveta, vamos falar das organizers. A gaveta de camisetas já está bombando. Qual que é a orientação? Tira aquelas que você não usa mais, né? Sim. Muito bem. Aí você vai lá e vai olhar, e vai fuçar, e você vai achar uma camiseta que você ganhou do seu avô e da sua avó quando eles foram viajar para Porto Seguro. Aí você olha aquela camiseta, você fala, um dia eu usei, mas hoje eu não uso mais. Mas eu não consigo me desfazer porque eu ganhei de alguém que eu amo muito. Só que se você não tirar aquela camiseta de lá, que você não está usando, você não abre espaço para o novo, para ressignificar, né? Então, a crença é isso. A gente ganhou de pessoas que a gente ama muito. Então é muito difícil olhar para uma crença e falar, ela não me pertence mais, eu não acredito mais naquilo. Eu vou me desfazer, não quero magoar. E aí você vai guardando. E aí você vai guardando crenças que nem fazem mais sentido no mundo que a gente vive, na interação dos grupos que você participa, mas ainda assim você fala coisas que nem os seus pais falavam, que nem os seus avós falavam. Nós, né, falamos. Então, crenças limitantes é um exercício importante da gente olhar, sabe? Olhar para aquilo que me ensinaram e entender se aquilo faz sentido ainda na pessoa que eu sou hoje. Gente, muito, muito importante isso. Agora, eu queria te fazer outra pergunta também, Carol. Eu queria saber como que você avalia o mercado, né, de trabalho para mulher com deficiência. Bom, numericamente, nós, mulheres, temos menos oportunidades, né? Ou talvez temos uma avaliação minha, mas a gente percebe nos números que mulheres são menos contratadas, né? O número de mulheres contratadas é
28% e o restante são homens no mercado de trabalho de pessoas com deficiência. Então, a gente vê que existe uma desproporção numérica. Quando eu olho, né, e me vejo como uma mulher com deficiência, na minha vida e na minha carreira, essas duas características somam ao que eu faço, ao que eu falo, ao que eu entrego. Então, na minha carreira, nenhuma dessas características inibe a minha carreira, né? Mas, de forma geral, e vendo o esforço de outras mulheres né, com o trabalho que a gente faz na Talento Incluir, a gente percebe que essa é a opressão dobrada, ou às vezes triplicada, quando aquela mulher também é negra, quando também é lésbica, ou quando é trans, e aí a gente vê a interseccionalidade, né? Que nós não somos apenas pessoas com deficiência, essa não é a nossa única característica de diversidade. Então, infelizmente, a gente tem um reflexo do machismo, do sexismo, para a mulher com deficiência também. É impressionante. Isso também deve impactar muito quando a mulher tem filho, né? Eu imagino. Assim, para pessoa que não tem deficiência alguma, o mercado de trabalho, quando você já tem uma certa idade, quando você tem filho pequeno, ele já não é tão convidativo, imagino, então, para a mulher que tem deficiência. É verdade. Até você falou agora, entrou a Van Stamboni. Beijo, Van. É uma mulher com deficiência entrando aqui. É muito legal a gente conseguir olhar, né, a pessoa nessa relação de marcador. Mas ainda é muito recente, né, esse papo da gente misturar características num único ser, né? Enquanto a questão da maternidade, né, no meu exemplo aqui, eu não tive problemas assim muito profundos para equilibrar a minha vida com a minha filha e com o trabalho, porque eu tenho um parceiro incrível que não é nada machista e que dividiu funções comigo desde os 0 anos. Mas quando eu queria ter o segundo filho, ele disse para mim, olha, você já viaja muito, você não tem ideia de como me sobrecarrega ter uma filha só. Então, eu fui inibida da segunda, não só por ele, foi uma decisão minha, mas o fato da maternidade era um sonho meu ter mais de um filho, eu tive que abrir mão para poder tocar a carreira que eu conquistei, sabe? Então, de fato um impacto na vida das mulheres e das famílias, né? Porque, no fim, não sou só eu que deixei de realizar um sonho, minha filha que deixou de ter um irmão, né? Então, tem uma série de impactos aí, né? Que a gente ainda percebe. E eu vejo que é muito difícil falar sobre justiça nisso, né? Porque a natureza nos deu, como mulheres, essa responsabilidade ou essa oportunidade de sermos mães, né? Então, se existe no corpo da mulher a amamentação, talvez pela natureza mesmo não tenha sido mapeado uma mãe que não fique perto do seu filho, isso não estava planejado, sabe? Então, eu vejo que é muito crítico isso, né? Então, eu continuo defendendo que todo mundo pode, todas as mulheres devem seguir as suas escolhas, eu segui a minha, mas eu tô aqui assumindo que eu escolhi não ter o segundo filho em prol da carreira. Foi uma escolha, sim. A responsabilidade é minha, mas eu teria atrasado, ou teria estacionado, alguma coisa teria acontecido se eu tivesse escolhido pela segunda maternidade. A gente precisa fazer escolhas o tempo todo, né? Quando a gente tem meios para fazer, é ótimo, né? O problema é quando a gente não tem meios, né, para fazer isso. Por exemplo, você tinha um parceiro que chegou junto com você nessa maternidade, que dividiu responsabilidade, né? Isso, infelizmente, não é uma realidade, né? Principalmente quando você fala de mulheres com deficiência, de mulheres com filhos com deficiência, né? Acho que aí é um debate muito mais amplo e mais profundo, eu imagino. Não sei se vocês chegam
a ter esses dados, a falar sobre isso, mas eu imagino que seja, né? A questão de mães com filhos com deficiência é de fato mais profunda, porque quando eu penso assim, eu queria ter disponibilidade para levar minha filha para atividade física, para o teatro, para o balé. Queria, mas eu não tive, ela não foi, beleza. Agora, a mãe de um filho com deficiência não tem essa opção. Eu não vou levar meu filho para fono porque eu tenho que trabalhar. Quer dizer, ela tem, mas a mãe é uma leoa, ela vai abrir mão dela para poder fazer o melhor para o futuro do filho, como a gente vê essas cenas repetidas, né? Eu acho que não existe, existem histórias de abandono, mas a maior parte vai para cima e resolve. Então, é muito mais profundo mesmo. A gente tem alguns exemplos dentro do meu time. Eu tenho 2 cadeirantes que são congênitas, né? Que tem a história delas com as famílias. E tem muitas discussões dos grupos que a gente participa, os grupos de WhatsApp mais fechados, que as conversas são só entre nós, de meninas, homens também, mas a maior parte das conversas que a gente fala são com as mulheres, nesse sentido, sobre o lado incrível e o lado difícil da família, né? Porque ao mesmo tempo que essa mãe se dedica muito, ela abdica da vida dela e ela cobra essa resposta do filho também. E a hora que o filho é adulto e que a filha já tem uma certa independência e que ela quer voar, é mais difícil ainda da mãe soltar. E existe até inconscientemente uma chantagem emocional aí e uma dívida, sabe? A filha com deficiência, o filho com deficiência se sente em dívida com o pai, com a mãe principalmente, e que, sei lá, naquilo que eu acredito, a relação de mãe para filha é a única que não deveria esperar nada em troca, porque a gratidão pela vida já tá bom, só me agradece por eu ter te dado um coraçãozinho batendo e o nariz respirando. O resto a gente não deveria esperar, mas precisa de muita terapia para conseguir organizar. E como, né? É muito complicado isso mesmo. Você falando assim, eu me peguei pensando em várias coisas aqui sobre isso que eu também não tinha parado para pensar que para a mãe que tem um filho com deficiência, a cobrança deve ser muito maior, realmente. Né? Uma dívida muito maior que você vai precisar trabalhar a vida toda essa relação. Agora, Carolina, deixa eu te perguntar uma coisa. A gente fala de organização e fala que espaços organizados para pessoa com deficiência fazem toda a diferença, né? Agora, eu queria saber de você se você acha que você, sendo uma pessoa com deficiência, você tendo organização na sua vida, isso ajuda a aflorar a potencialidade? Com certeza, estou aqui falando com você e olhando a bagunça que está por trás desse celular. Mas, como ajuda a gente, assim, você sabe, Lívia, que eu sou uma pessoa organizada, assim, então eu gosto de tudo arrumado, eu não gosto de nada fora do lugar, aqui dentro de casa. Eu tenho a minha melhor amiga Ju, também a minha sócia, ela conta que quando a minha filha era bebê, eu trocava a minha filha só pondo mão na mala, eu não precisava nem olhar para a mala, eu sabia onde estava tudo e eu sou uma pessoa organizada. Mas a rotina e a correria do dia a dia, às vezes, faz uma bagunça acontecer. E aí eu percebo, respondendo o que você me falou, o quanto isso prejudica, sabe, a minha vida mesmo. Então, um sapato que ficou fora do lugar e que ao invés de eu puxar ali na gaveta do armário e pegar, eu tenho que baixar para pegar, já dá uma atrasada. Ou que eu tropecei porque da minha filha não tirou. Ou as coisas mesmo onde elas ficam, que nem eu comentei o negócio da sonda, assim, demorou alguns anos para eu entender o melhor lugar para eu deixar a minha sonda para ficar prático no momento que eu vou fazer. Então, hoje eu tenho ali no meu banheiro um gaveteiro bonitinho, organizado, que eu guardo numa gaveta a sonda, na outra o saquinho, no outro a fraldinha, tudo organizado, mas demorou para eu me perceber. E se alguém tivesse organizado isso para mim antes, eu acho que eu teria poupado uns 5, 6 anos da minha vida de agilidade mesmo, né? Outra coisa é também o fluxo disso, né? Então, eu também preciso sair de casa sempre com a necessaire cheia, com a necessaire com as sondas suficientes, né? Então, eu lembro que quando eu comecei a organizar isso, no começo da lesão, quando chegava o material, eu já dobrava tudo, saquinho e sonda, tudo dentro, e arrumava todo organizadinho, mas eu tinha tempo.
Como agora eu não tenho tempo, é um por cada lado eu vou pegando, sabe? E faz muita diferença, assim, porque a gente percebe, assim, nem precisa falar de deficiência para falar da importância da organização, né? Uma mesa de trabalho. Agora que eu estou trabalhando em casa, montei na minha sala um cantinho ali para ficar a minha mesa de trabalho e não precisar ficar toda hora montando, desmontando. Hoje ela tá numa bagunça que eu virava aqui, caía um negócio, eu virava ali, caía outro, o papel que eu queria caiu. Aí eu falei, não, peraí, eu preciso parar e limpar tudo isso daqui, senão vai me atrapalhar mais. E aí nem tem a ver com deficiência, né? Assim, organização é tudo, assim. Eu vejo que na vida de qualquer pessoa, né, a vida tem que ser mais prática mesmo, assim, onde a gente guarda aquelas coisas do nosso dia a dia, se tiver uma lógica, fica tudo muito mais fluido, né? Com certeza. E é engraçado quando a gente começou a trabalhar, principalmente com esse foco de acessibilidade, a gente via que agora na pandemia a gente conseguiu observar que as pessoas ficaram mais voltadas para sua casa, muito porque elas ficaram mais tempo em casa, né? Isso para pessoas sem deficiência que não trabalhava em casa, né? Mas quem ficou em casa, quem teve que ficar em casa, começou a observar um pouco isso, né? Entender um pouquinho a universidade da pessoa com deficiência. Mas antes disso tudo acontecer, a gente já via que quando a gente trabalhava a organização e que a pessoa, depois daquilo, ia para o mercado de trabalho, ela se sentia mais autoconfiante, assim. Então, foi uma das coisas que acho que mais me chamou a atenção a mim e a Gaspar foi isso, ver que a pessoa se sentia mais segura, né? Quando você está mais seguro no seu ambiente residencial, você vai também com essa autoconfiança maior para o seu ambiente de trabalho, né? Não sei se isso faz todo sentido, E são alguns detalhes que, como você disse, é só quando você convive, você percebe soluções, né? Então, eu vou dar um exemplo do que me veio na cabeça aqui. Eu hoje moro num apartamento que eu comprei há 3 anos, até então eu morava de aluguel. Então, quando eu vim para cá, eu pude fazer uma reforma do jeito que eu achava que eu precisava. Beleza. Minha prima que é arquiteta, ela está estudando acessibilidade, então a gente veio no exercício juntas, eu dando as dicas, quase tudo ficou perfeito. Mas eu errei, por exemplo, na altura da tomada. A tomada não é lá embaixo, mas não é alta. Então, quando eu estou deitada na minha cama e eu quero pôr o carregador do celular do lado, eu preciso me virar, preciso me levantar. E para uma pessoa com lesão medular, se virar e se levantar na cama, não é um estalar de dedos. A gente tem que fazer esforço. E putz, podia ter pensado na tomada, mas não pensei. E aí, o que eu fiz? Eu peguei uma extensão, coloquei na tomada e botei ela grudadinha em cima da minha mesinha de cabeceira. Então, existem soluções para resolver alguma coisa que eu não pensei na arquitetura acessível, né? Então, sim. E são coisas que a gente só percebe, né? Poderia estar aqui, amor, é difícil eu pôr, põe para mim. E não, eu fui atrás de alguma solução que pudesse evitar que fosse difícil para mim e que eu quisesse ajuda, eu estivesse solicitando mais ajuda. Eu falo que ajuda, para quem convive com a gente, é tipo um chip de celular pré-pago. Se você usar tudo na primeira semana, você passa o restante do mês sem. Então, eu só peço, não é falta de humildade, mas como eu sei que eu preciso de algumas, eu só peço para aquilo que eu de fato preciso, aquilo que eu consigo fazer sozinha. Às vezes tem um charminho, né? Ai, tô com preguiça de lavar louças, como todo mundo, mas não porque eu não posso, porque eu tô com preguiça, é diferente. Acessibilidade é isso, na verdade, né? É pedir o mínimo possível de ajuda, né? E a gente sempre vai pedir ajuda para alguma coisa, né? É do ser humano, mas para que você consiga executar suas atividades, principalmente as rotineiras, né? De uma forma mais simples e que você não tem que ficar toda hora pedindo ajuda, que ninguém gosta disso. E ninguém gosta de depender, né? E também é muito pesado para quem está do lado, né? Sim, eu acho também. Agora, Carolina, assim, eu queria perguntar para você, nossa última pergunta, nossa live já está chegando ao fim. Eu queria saber se a Thalita, ela já se preocupa com os futuros profissionais com deficiência, assim, tanto para essas mães que têm filhos com deficiência, eu queria saber se já existe alguma frente, algum projeto em relação a essas mães, assim, pensando no bem-estar dessas que vão ser os futuros profissionais, né? E se também já existe, assim,
profissionais com deficiência adolescente, né? Aquele menor aprendiz, por exemplo. Bom, em relação a uma iniciativa para as mães, ainda não, mas é uma conversa, é muito legal, assim, quando a gente está conversando e pensando em possibilidades e vem uma pergunta dessa que nunca veio, assim, como a gente é muito focado em empregabilidade, nunca perguntaram para a gente, tipo, vocês têm algum projeto para mães? Claro que quando a gente está fazendo inclusão de pessoas com deficiência intelectual, a família é bem presente, né? Mas especificamente a gente nunca fez. Mas a gente começou a conversar sobre isso recente, assim, até por conta dos dramas que eu contei aqui, que a gente vem dividindo, do lance da dependência da maternidade, das cobranças da mãe. Então, para a gente tentar equilibrar melhor essas relações, né? É um assunto que a gente está aquecendo e eu acredito que em breve a gente deve lançar alguma coisa. Porque, de fato, eu falo que família é o primeiro pilar da inclusão ou da exclusão estrutural. Então, a família... E quando me perguntam assim, nascer com a deficiência é mais fácil porque você já nasce acostumado? Eu não acho. Eu acho que mais fácil é ter uma família que te apoia. Então, eu conheço histórias incríveis de quem nasceu e tá bem, mas a família é incrível. E histórias incríveis de quem adquiriu e a família é incrível. Então, eu vejo que a família é o primeiro pilar. Quando a gente conta o processo de exclusão, antes de falar de saúde, de educação e de trabalho, a gente traz a questão das famílias. Então, fortalecer as famílias é fortalecer valor, comportamento, que, na verdade, no mundo corporativo é o que mais falta. O protagonismo pela sua vida, protagonismo pela sua carreira. E isso vem da base, não vai adiantar a escola fazer se a família não fizer junto, não vai adiantar o trabalho, o gestor fazer se a família não fizer junto. Então, eu adorei a sua pergunta e fico aqui em dívida com você e com todo mundo que está aqui com a gente, porque é uma coisa que a gente quer fazer e temos que fazer, a gente sabe que tem necessidade e nós temos hoje total condição de promover isso para a sociedade. Esse é um ponto. Aí o outro que você perguntou, eu me perdi aqui. Foi para os adolescentes. Você já tem tipo um menor aprendiz, por exemplo, para menores com deficiência, né? Assim, é importante dizer que a lei do jovem aprendiz, para pessoas com deficiência, não tem limite de idade. Então, como pessoa sem deficiência, o aprendiz tem que ter até 24 anos. Para pessoas com deficiência, não tem esse limite. Qualquer idade pode entrar no programa de aprendizagem. Existem muitas iniciativas nos clientes que a gente atende, não é o nosso forte na Talento Incluir, mas a gente tem alguns parceiros que vira e mexe estão divulgando vaga de aprendiz, a gente ajuda, e também tem empresas que pedem para a gente buscar, né, nessa... E uma das coisas que eu acho importante dizer para jovens com deficiência que estão querendo ingressar no mercado de trabalho, que sigam um fluxo de carreira, porque... Por causa da lei de cotas, o jovem aprendiz, por exemplo, não entra para cota. Um programa de estagiário não entra para cota. E aí as empresas... Pois é. Aí as empresas pulam essa oferta para conseguir cumprir a cota. Aí já contrata um cara que nunca trabalhou como analista. Só que ele deixou de ser aprendiz, deixou de ser estagiário. Isso vai fazer falta daqui a pouco, né? Ele não estava pronto ainda para ser analista. Então, cuidado, porque daí a pessoa, quando você também cai na tentação, aqui eu vou ter um contrato CLT, eu vou ter férias, vou ter 13º, aqui não. Então, a gente tomar cuidado para a gente não atropelar fases da vida profissional, porque isso vai fazer falta lá no futuro, né? Hoje, a maior parte das pessoas passaram por estágio e esse momento eu passei, isso foi muito importante para a minha formação profissional, né? Então, é importante dar esse recado, não pulem fases, né? Aproveitem cada uma das fases. E, principalmente, aí é para qualquer profissional com deficiência, de qualquer faixa etária, de qualquer momento de carreira também, se compreenda, se autoconheça, entenda o que você é bom e vá atrás de trabalhos e só aceite trabalhos que, de fato, são conectados com você. Porque, vou repetir o que eu comecei dizendo, a moeda mais valiosa que a gente recebe no trabalho é o reconhecimento. Então, não adianta nada você ter um super salário cheio de benefícios se você não consegue entregar na função que você resolveu assumir. E não consegue, não porque você não é bom, porque você não tem perfil para aquilo. É muito bom a gente ter consciência daquilo que a gente tem perfil.
A gente brilha muito mais, a gente entrega muito mais, a gente é muito mais reconhecido quando a gente faz aquilo que a gente tem o dom para fazer, né? Então, cuida da sua carreira, cuidado para não ser manipulado pelos movimentos que a contratação tem que acontecer muitas vezes por obrigação e as empresas se perdem um pouquinho na hora de te fazer proposta. Ai, Carolina, olha, eu nem sei como te agradecer. Esse bate-papo aqui foi extremamente rico e eu estou feliz de que agora a gente tem esse recurso de deixar a live gravada, porque muita gente vai poder assistir depois e a gente vai compartilhar com outras pessoas também. Você tá, eu já te falei, você está realizando um sonho meu de estar mais perto de você. Acho que essa pandemia, o que ela trouxe de bom é por isso, né? Aproximar a gente de pessoas que a gente admira tanto, que a gente não tem oportunidade de estar perto, né? Então, muito obrigada mais uma vez por essa lição de vida que você tem para dar para a gente, por essa aula de cidadania que você deu aqui para a gente hoje. Obrigada de verdade. Queria que você desse seu recadinho final para a gente aí. Ah, eu que agradeço, estou feliz, viu, Lívia? É sempre bom a gente reconectar com pessoas que passaram pela nossa vida antes da pandemia, né? Muito legal ver a foto que você postou hoje. Você com a gente lá no evento da Talento na Globosat, foi muito legal essa oportunidade de conhecer seu trabalho. Sabe que hoje eu estava numa reunião familiar de um projeto voluntário que a gente faz e contei, gente, eu tenho que ir porque eu vou me ajeitar aqui para a live, porque eu tenho 8 horas. O que é? Eu contei, disse, nossa, que curioso, é uma área, tipo, pouco a ver com o que você costuma fazer. E me deixa muito feliz ver pessoas como você olhando para a pessoa com deficiência como potencial de trabalho para você, inclusive, sabe? Porque é assim que eu quero ser vista, com a dignidade que um consumidor tem, né? Deixa eu deixar um beijo para Vivi. Vivi, um beijo, estou te vendo aí. E agradecer, Isabel. Obrigada por você estar aqui com a gente, viu? A Isabel é a nossa intérprete de Libras, para quem não está nos enxergando. Obrigada, querida. E pelo espaço, Lívia. Para mim é um prazer estar aqui. Podem contar comigo, me seguir aqui nas redes, @CarolinaIgnarra, também pela Talento Incluir. E é isso, muito obrigada pelo espaço, pelo valor que você dá para a gente, para esse tema aqui que eu venho defendendo. Obrigada, Isabel. Obrigada a todo mundo que esteve aqui hoje com a gente, tirou um tempinho para a gente falar um pouquinho sobre esse tema tão importante. E deixar um recadinho para vocês. O curso de Organização Inclusiva está lá na nossa bio, é só vocês acessarem, quem tiver interesse lá de fazer, quem quiser saber um pouquinho sobre organização inclusiva, tá bom? Obrigada, gente. Beijo, Carol. Podia fazer Obrigada, uma foto, né? Você consegue vamos desabilitar eu não sei fazer, gente. Um print. Se ajeita aí, Isabel. Peraí, deixa eu fazer aqui daqui também. Foi. Foi? Ih, travou aqui para mim. Foi. Beijo. Acho que foi. Beijo. Tchau. Beijo, gente. Tchau.